Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer pela participação do 2º Congresso Internacional Online de Fisioterapia. E vamos para mais uma aula então, para a gente estudar sobre a fisioterapia intradialítica, que é um tema super novo, porque a fisioterapia tem sido inserida nos grandes centros de nefrologia. Então, logo a gente espera que o profissional de fato seja inserido e seja uma regulamentação da nossa profissão, né? A obrigatoriedade desse profissional inserido nesse centro de nefrologia. Eu me chamo Débora, eu sou fisioterapeuta e sou professora. Então vamos para mais uma aula sobre fisioterapia intradialítica. Eu espero que você adquira novos conhecimentos e você possa se aprofundar também nesse assunto, já que nós temos um número um pouco reduzido de publicações. Há algumas publicações ainda muito sem diretrizes ainda, há publicações sobre os exercícios, que tipo de exercício que pode ser utilizado, mas ainda não há diretrizes muito bem fundamentadas sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá. Então a insuficiência renal crônica, ela é uma perda renal, ela pode ser progressiva, ela pode ser lenta, pode ser também aguda ou ela pode ser permanente. Em alguns casos, alguns pacientes precisam da hemodiálise porque eles perdem a função renal por vários motivos. Por exemplo, um deles é um acidente ofídico, que é o caso de acidentes por picada de cobra, um exemplo deles. Muitas das vezes uma situação de infecção grave causa uma nefropatia e muitas das vezes precisa dessa substituição renal, que é justamente a hemodiálise, quando o paciente precisa de que o seu sangue seja filtrado e passado por uma máquina para que haja então essa filtragem substitutiva renal, tá certo? Então algumas situações podem ser lentas, progressivas, como é o caso da diabetes e da hipertensão arterial. Pode ser súbita, o paciente ele tem vários níveis de perda de função renal. Ele pode ser um paciente em que ele inicia com a perda e que com a alimentação e mudança de hábitos ele pode ter uma recuperação dessa função renal, ou ele pode ter uma perda total na qual ele depende basicamente da hemodiálise, ou ele pode entrar na fila de espera para transplante renal, certo? Então uma das causas pode ser infecção, as glomerulonefrites, alguns quadros de inflamação renal. Também doenças genéticas, existem algumas situações em que uma família ela é acometida e dependendo da situação, uma geração ela pode precisar fazer acompanhamento e precisa também dessa terapia substitutiva, certo? Doenças autoimunes também causam, uma delas de exemplo é o lúpus, que acomete a maior parte do sexo feminino, né? A maior parte das pacientes que são acometidas de lúpus são pacientes que acabam em algum momento necessitando dessa terapia substitutiva. Não quer dizer que todo paciente de lúpus ele realmente evolua para uma doença renal crônica, mas em sua maioria sim. Tá? A lúpus é uma doença que acomete a maior parte das mulheres, certo? Idade fértil. Então a gente tem como terapia substitutiva, ou seja, terapias que podem substituir a função renal. Nós temos a diálise peritoneal. Ela é comumente utilizada para alguns pacientes que eles podem decidir a não realizar a hemodiálise. A diálise peritoneal é feita em ambiente domiciliar, o paciente recebe todo um kit, faz um acompanhamento, normalmente a enfermagem é o profissional que mais acompanha junto com o médico para saber se ele está fazendo de uma forma correta. Ele pode ser um procedimento pode ser feito em casa, contanto que o paciente tenha todos os cuidados de higiene necessários e receba esse material para ser feito em casa. Acontece também a diálise peritoneal também em algumas crianças, em alguns casos a diálise infantil é realizada por diálise peritoneal. A diálise peritoneal também é muito utilizada para pacientes em que eles estão morando longe dos seus centros, grandes centros de cidade, onde não há centros de nefrologia e realize então a hemodiálise. E o transplante renal, que é o que alguns pacientes ficam aguardando, né, à espera. Para o paciente ser submetido a um transplante renal, é necessário ele preencher uma série de pré-requisitos do Ministério da Saúde. Esse paciente tem que estar apto para realizar o transplante, ele tem que estar com os exames em dia, ele não pode estar doente, ele não pode estar gripado.
ele não pode também ter nenhum tipo de processo infeccioso. Tem uma série de exames que ele tem que realmente submeter e passar por uma avaliação criteriosa para ele realmente entrar nessa fila de transplante. Isso varia de cidade para cidade, nos grandes centros. Então, normalmente o transplante acontece nas principais capitais do Brasil, esse transplante, certo? Então, ele fica, às vezes, no aguardo até o momento certo e exato para ele conseguir realizar. Então, o que acontece então com o paciente renal crônico? Então, quais são as alterações que, como fisioterapeuta, eu vou interferir ou melhorar a condição desse paciente? Eu vou mostrar aqui algumas alterações muito comuns no paciente renal crônico, em que algumas alterações na quais nós, fisioterapeutas, também podemos ajudá-lo nessas intervenções. Nós temos então, eles têm uma alteração do sistema respiratório muito comum, que é a fibrose e a calcificação pulmonar. Alguns desses pacientes, eles perdem algumas produções enzimáticas. Essa fibrose pulmonar e essa calcificação pulmonar normalmente é decorrente, principalmente em pacientes que também é associada à lesão renal, associa-se também à lesão hepática. Esses pacientes levam à perda de fluxo aéreo. E a maior parte deles, ao tempo de doença, ao longo da vida, percebe-se então que eles evoluem para uma fibrose. Então o pulmão começa a perder áreas de troca gasosa e ele perde então alguns alvéolos e se torna então uma doença restritiva. É claro que se associado ao tabagismo e outras comorbidades, isso pode causar uma piora ainda mais progressiva. Hipertensão pulmonar, alguns deles desenvolvem por conta dessa má distribuição de líquidos. O doente renal crônico, ele depende completamente, os que dependem completamente da hemodiálise, que é o caso que a gente vai estar falando, eles têm um acúmulo de líquido maior, principalmente em veias capilares de regiões pulmonares. Eles são mais susceptíveis ao edema agudo de pulmão, secundário à contratilidade cardíaca. Então, quase todo paciente renal crônico, eles têm algumas deficiências cardíacas que a gente vai falar mais adiante. Padrões restritivos ao fluxo aéreo, como eu falei, pelo uso contínuo de imunossupressores, entre eles, alguns pacientes fazem uso de corticoide, principalmente os que sofrem de doença autoimune, eles levam a uma fibrose pulmonar ao longo tempo. Outra situação que acontece também é a alteração músculo-esquelética, né? O sistema musculoesquelético é um dos principais sistemas onde ele é mais comprometido ao longo da vida, por muitos motivos. Entre os principais que a gente tem como listar é a atrofia muscular, a fadiga muscular, a própria hemodiálise. Os pacientes relatam sentir após o procedimento uma sensação de ressaca. É como se eles fossem para a máquina e eles dizem mais ou menos assim: parece que a máquina está me consumindo. Não é que a máquina está consumindo literalmente. Eles falam isso porque é a sensação corporal que eles têm após o procedimento de hemodiálise. Então, como durante o procedimento da hemodiálise, o sangue ele tem que ser filtrado dentro de um capilar, né? Esse capilar ele vai filtrar o que for passado ao sangue. Então, alguns deles perdem imunoglobulinas. Eles ficam mais susceptíveis à produção de células inflamatórias. Isso é ruim para o sistema cardiovascular desses pacientes. Eles ficam mais susceptíveis ao próprio infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes apresentam uma sensação de dor, até por conta dos dias em que eles não dialisam. A ureia, que é a substância que nós excretamos durante o processo de filtragem, a ureia ela é descartada do corpo. No renal crônico, quando ela não é totalmente eliminada, o que isso acontece porque ele não urina todos os dias, a maioria desses pacientes fazem a diálise 3 vezes na semana, né? Segunda, quartas e sextas, ou terça e quinta e sábado. Normalmente é essa frequência de processo de hemodiálise desses pacientes. Eles acabam tendo impregnação. Então o que acontece? A sensação que eles têm de dor muscular, dor musculoesquelética. A ureia ela acaba impregnando no sistema músculo-esquelético e impregnando no sistema neurológico, que causa também processos de alteração psicológica, alteração de humor. Muitas das vezes o paciente ele não tem muita tolerância nem estabilidade emocional. Então, tem dias que eles acordam extremamente depressivos, eles têm oscilação de humor constante e acabam desenvolvendo a longo prazo distúrbios psiquiátricos.
Então, outra situação que é muito comum são as câimbras. Eles reclamam muito de cãibra. Eles reclamam muito de cãibra justamente porque como esse sangue passa por uma filtragem, ainda que artificial, esse equilíbrio hidroeletrolítico ele não é homeostásico. A máquina faz exatamente aquilo que o rim precisa fazer, no entanto, não há uma homeostase completa. Então, ele perde muitos íons, ele pode ter uma perda muito maior, por exemplo, de potássio mais do que sódio. E alguns desses pacientes acabam não seguindo a dieta necessária. Esses pacientes eles têm restrição de ingestão hídrica. Alguns fazem uso de até 1 litro de água por dia. Imagina só você beber só 1 litro de água por dia. É pouca água, né? Então, é muito complicado para alguns deles seguirem essa restrição hídrica, além de alimentar. Tem uma série de alimentos que influenciam também nas câimbras, que tem a ver também com o que o paciente ingere. A maioria dos pacientes que são renal crônicos não podem fazer uso de alimentos em alta dosagem de sódio e nem alta dosagem de potássio. Então, isso também faz uma alteração e reflete no músculo desse paciente. Além disso, eles tendem à astenia, a maioria deles tem uma perda de massa muscular e eles ficam em estado mesmo de magreza. Outra situação é uma fraqueza generalizada, que é justamente essa sensação de ressaca que eles sentem e reclamam muito após o procedimento de diálise. A diálise, ela dura em média 4 horas. Isso depende de paciente para paciente. Um exemplo clássico é as grávidas. Grávidas que precisam passar pela hemodiálise, elas dialisam praticamente todos os dias da semana, né? Normalmente são 6 dias na semana que elas dialisam, porém elas tendem a ser um tempo menor, tá? Para que não haja então uma perda de líquido e haja uma descompensação durante o processo gestacional. Mas assim, normalmente o paciente fica até 4 horas. E existe um estudo que foi feito em que eles calcularam mais ou menos o tempo de vida de um paciente quando ele falta a hemodiálise. Para vocês terem uma ideia, quando esse paciente falta 1 dia só da hemodiálise, ele tem um risco maior de 50% de sofrer uma morte súbita. Justamente porque ele não tem a função renal ativa. Então, ele depende da filtragem da máquina e justamente a ausência desse paciente à hemodiálise pode causar tudo isso, até porque ele não tem a diurese. Nem todo paciente tem diurese. Alguns pacientes realmente eles têm a diurese, mas ainda assim a função renal ela é comprometida e dependem da hemodiálise, dependem desse procedimento para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, tá? Então, nós estamos falando de pacientes que são totalmente dependentes desse processo. Então, mesmo assim, eles precisam ter uma restrição alimentar. Quando o paciente ele aumenta a ingestão de líquidos e aumenta ainda a ingestão de alimentos, e alguns eles têm algumas restrições leves, eles são permitidos, porém não podem fazer uma ingestão alta. Então, se eles aumentam essa ingestão, é um risco muito grande para esse paciente ter uma hipotensão ao final do processo da diálise, tá? Então, durante 4 horas, se retira uma quantidade de líquidos, que ela é calculada em ml ou em quilos, conforme o peso seco, que é o peso de referência desse paciente. Funciona mais ou menos assim. O médico ele tem uma ideia, o médico, a equipe de enfermagem e todos os profissionais que trabalham em nefrologia, eles têm um peso de referência que é o peso seco. É um cálculo que é feito de referência para quando o paciente chegar acima desse peso, é o peso que vai ser retirado em sala. Então, digamos que um paciente, vamos fazer uma situação hipotética, o paciente tenha 70 quilos. É o peso seco do paciente, é o peso de referência. E esse paciente tenha, por exemplo, ido para uma festa, aumentou a ingestão hídrica, comeu o que não devia e chegou para dialisar, digamos, na segunda-feira. A última diálise dele foi na sexta e ele decidiu então ir para o centro de nefrologia e ele chegou então com 2 quilos a mais em relação ao peso seco. Ele chegou com 72 quilos. Bem, quanto de líquido esse paciente vai ser retirado então? Ele vai retirar
2 quilos a mais, porque a referência é o peso seco dele. Então, se usa essa referência de peso para se ter mais ou menos uma noção o quanto que o paciente está ganhando de peso, é até uma forma de monitorar o peso do paciente. Em alguns centros de nefrologia, eles utilizam do aparelho com um marcador chamado BMC, que é um aparelho que faz o cálculo de impedância, para saber o quanto é líquido, o quanto é massa óssea, o quanto é massa muscular e o quanto é massa de gordura. E baseado nessas informações, eles fazem então esse cálculo de referência. Tá certo? Então esse peso intradialítico, ele é muito importante, principalmente para a gente da fisioterapia, para saber se ele é um paciente elegível ou não para fisioterapia intradialítica, que nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais. Tá certo? Então, muitos desses pacientes, também outra situação que não está citada no slide, mas que eles sentem com muita frequência, é dor. A dor, ela é um parâmetro em que o paciente refere, principalmente aqueles que sentem as câimbras, tá? A maioria desses pacientes, eles sentem muitas dores musculoesqueléticas. Então, mais uma vez, nós da fisioterapia podemos melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Já tem estudos que já foram feitos que quando o paciente faz atividade física ou realiza fisioterapia intradialítica, melhora a qualidade de vida, porque também diminui o percentual de episódios de dor que esse paciente refere, tá certo? Alguns referem ao acordar, outros referem antes de dormir e outros referem após a hemodiálise, tá certo? Então, a gente também tem algumas alterações também no sistema cardiovascular. Quais são delas? A cardiomiopatia, sobrecarga de ventrículo esquerdo, síndrome cardiorrenal, que é justamente a síndrome na qual o coração é acometido por esse acúmulo de líquido, e sobrecarga cardíaca pelo fato dele não ter essa filtragem renal. Lembre-se que quem faz o controle hipertensivo não é o coração, são os rins, né? Lembrando lá do sistema angiotensina, não sei se vocês se lembram, lá no início, normalmente se aprende lá no início da faculdade de fisiologia, não é? Nas matérias básicas se explica sobre isso. Então, quem faz esse controle de entrada e saída de líquido é o rim, e ele também tem ação sobre o sistema cardiovascular, principalmente no que concerne ao aumento ou diminuição da resistência desses vasos. Então, essa síndrome cardiorrenal é muito comum. Pacientes portadores de doença renal crônica que têm um tempo já de doença, um tempo já de hemodiálise, a maioria deles desenvolve essa síndrome. Então, o coração ele já é sobrecarregado pelo fato do rim não funcionar. Então, é muito comum você ler no prontuário assim: paciente apresenta portador de doença renal crônica, né? Ou falência de doença renal crônica, ou portador de doença renal crônica. Em alguns casos, não há uma situação reversa. Para os pacientes que têm uma doença genética, em alguns casos, nem indicação de transplante eles têm, porque pode ser que quando o rim for transplantado, ele desenvolva novamente a mesma doença genética. Então, existem alguns casos em que o paciente ele tem que realmente se adaptar a essa condição, e não é fácil, gente. Não é fácil. Imagine você viver tendo uma restrição hídrica, né? Você está aí na época do verão, não sei qual é a estação do ano que você está aí, você que está assistindo o vídeo, mas dependendo da época do ano, um calor intenso e você ser privado de beber água porque você tem restrição de ingestão hídrica. Isso é muito complicado. Mas é o que acontece com o doente renal crônico, tá certo? Eles têm uma alteração de perfusão miocárdica, então a irrigação sanguínea cardíaca ela é comprometida. Por esse motivo, eles têm maior chance de infarto agudo do miocárdio e outras doenças cardiovasculares, entre elas o AVC, tá certo? O fato deles passarem muitas horas dialisando e essa filtragem, como eu expliquei no início, muitas das vezes as células pró-inflamatórias, as células que vão sinalizar a inflamação, elas perpassam e são perdidas durante a filtragem. E essa perda, muitas das vezes, reflete na função cardíaca. Então, são pacientes que são grupo de risco para desenvolver doença cardiovascular.
tá? Eles têm alteração da função do miocárdio, mais uma vez, um risco para infarto, hipertrofia ou dilatação ventricular, e isso também por conta da síndrome cardiorrenal, por conta dessa dificuldade, aumento de acúmulo de líquido e represamento de sangue dentro dos ventrículos. Isso faz com que haja um aumento de sobrecarga no ventrículo esquerdo e esse paciente, então, tenha dificuldade a uma dilatação ventricular pela sobrecarga. O processo de arteriosclerose, que afeta o sistema vascular periférico e central. É um paciente que tem que estar vigilante, principalmente em relação às dislipidemias. É um paciente que não pode estar com as taxas muito alteradas por muito tempo por conta desse risco. Tá? Eles também são mais susceptíveis a desenvolverem infecções, endocardites, por conta dos acessos que os pacientes fazem. A gente vai mostrar mais adiante, eu vou falar um pouquinho sobre os acessos, tá? Então, esses acessos, muitas das vezes, se ele for utilizar de catéteres em grandes artérias, em membros superiores, como a jugular interna, esse catéter ele fica bem próximo ou posicionado dentro do coração, o que pode inferir aí um risco de colonização bacteriana. Então, qual é o método de avaliação fisioterapêutica para esse perfil, para esse público que vai receber a fisioterapia intradialítica? A gente pode fazer uma avaliação da capacidade funcional desse paciente, nós podemos avaliar a função pulmonar também, além da força muscular respiratória e a força muscular periférica. Tudo isso pode ser trabalhado dentro da hemodiálise. E tem uma vantagem da fisioterapia ser intradialítica, porque a fisioterapia ela pode ser antes da hemodiálise, ela pode ser após também. Mas tem uma vantagem do fato de ser intradialítico. A filtragem na máquina vai ser muito mais efetiva, é a retirada dessa ureia que fica impregnada. Essa impregnação, ela é eliminada com muito mais sucesso em relação aos pacientes que não realizam a fisioterapia intradialítica, certo? Então, nós temos aí a função pulmonar, pacientes renais crônicos apresentam valores reduzidos de capacidade vital forçada e volume expirado forçado no primeiro e segundo e ventilação voluntária máxima. Como eu expliquei para vocês, mais cedo esses pacientes acabam evoluindo para fibrose pulmonar e isso acaba comprometendo a função pulmonar e diminuindo então sua capacidade ventilatória. Isso reflete muito em relação à capacidade pulmonar desses pacientes, certo? Além da capacidade funcional. A maioria deles acabam ao longo do tempo associado também ao sedentarismo. Alguns deles têm até medo de realizar atividade física por conta das fístulas, que são os tipos de acessos permanentes para esses pacientes. Eles têm medo de ter essa perda de fístula, tá? Então eles acabam evoluindo para uma função pulmonar comprometida. Além disso, nada melhor do que então fazer uma avaliação da força muscular respiratória. Nós temos então um manovacômetro, como aparece aqui na imagem, que ele avalia a PI máxima. Então, esse grupo de pacientes, eles têm valores inferiores até 75% de força associado a outros indivíduos que fazem a diálise, certo? Acho que aconteceu um probleminha aqui que vai já ser resolvido. Deixa eu passar o próximo slide. Pronto. Resolvido. Outra situação que você pode também avaliar no seu paciente é a capacidade funcional. Termo hoje super em alta, não é? Principalmente dentro da fisioterapia, que tal técnica melhora a capacidade funcional, mas a capacidade funcional tem que ser avaliada, tá? Então, nada melhor então do que fazer um teste para saber o quanto esse paciente consegue tolerar o exercício, certo? E você pode fazer esse comparativo antes de começar a fazer a fisioterapia intradialítica e depois, então, de realizar o procedimento. Não de realizar o procedimento imediato, mas com uma avaliação periódica. Temos o teste de 6 minutos de caminhada, que ele é um preditor de mortalidade muito utilizado em outras doenças, em outros grupos de pacientes. O teste de 6 minutos é utilizado para pacientes com disfunções cardíacas, doenças cardiovasculares, pacientes que sofrem de AVC, pacientes que sofrem de disfunções até musculoesqueléticas, tá? E, além disso, ele também é um preditor de mortalidade. E o teste do degrau, que é o teste que é utilizado para saber o quanto o paciente consegue tolerar num determinado tempo, subir e descer. Ele avalia muito isso porque o paciente tem que fazer a tríplice flexão.
E alguns pacientes, a força de quadríceps diminuída, isso é um preditor também de mortalidade. Em terapia intensiva, daí a importância de a gente tirar o paciente do leito e começar a movimentá-lo, se ele estiver, claro, dentro dos critérios de elegibilidade para realizar, né? Todo paciente que você vai pegar, o paciente está acamado, às vezes ele não está com os critérios, não está com uma hemodinâmica suficiente para que você retire ele do leito. Certo? Não é todo paciente que você vai tirar imediatamente do leito, você tem que fazer uma avaliação de alguns critérios, certo? A força muscular periférica pode ser utilizada como teste manual, né? O próprio MRC pode ser utilizado, um teste bem simples que pode ser utilizado com esses pacientes, como uma forma de você monitorar a qualidade de vida deles. O dinamômetro, que avalia, então, a força muscular periférica, principalmente de mão, né? E aí a pergunta, bem, se eu já avaliei meu paciente, já vi o que ele consegue fazer, já consegui identificar até por outros testes, uns testes que você pode também avaliar, atividade de vida diária, tem várias escalas que podem ser aplicadas, uma delas é a escala de CATS, né? Muito utilizada para público com algum déficit neurológico, mas também você pode aplicar para esses pacientes. Hoje a avaliação de capacidade de funcional ela é muito ampla, né? E então, tem exercício específico para esse paciente? Que a gente vai ver agora. Você pode programar, planejar um tratamento para esse paciente voltado para tanto exercício aeróbico como exercícios resistidos. O que a literatura diz então? A literatura menciona que, em média, de tempo de atividade física, ela tem que durar de 15 a 20 minutos. Nós temos na literatura vários estudos utilizando 5, 10, 15, até 25 minutos, 30 minutos de exercício. Lembrando que o paciente fica durante a hemodiálise durante 4 horas. O que é ideal para que esses exercícios sejam realizados de forma efetiva é você realizar nas 2 primeiras horas de hemodiálise. Por quê? Porque se você atender esse paciente ao finalzinho da hemodiálise, ao final da hemodiálise ele já vai ter uma tendência hemodinâmica a desenvolver hipotensão. Por quê? Vai ser retirado o excesso de líquido dele. Então, como vai ser retirado durante 4 horas, né, numa determinada velocidade em que a máquina vai realizar, então, vão ser, um volume de sangue, um volume de líquido muito grande retirado desse paciente. Volume de sangue não, porque ele não é feito transfusão. É apenas a filtragem desse sangue. Então, eu posso dizer que a máquina hemodiálise lembra muito a circulação extracorpórea. O paciente precisa, então, ter um acesso venoso, outro arterial, para que a máquina sugue o sangue, filtre e, em seguida, devolva ao paciente. Então, fica em média aí 300 ml circulando fora do corpo do paciente durante 4 horas. E o exercício aeróbico, ele tem uma série de benefícios cardiovasculares para esse perfil de paciente também, tá? Então, o que pode ser utilizado? Bicicleta ergométrica, em alguns casos. O cicloergômetro, que é muito mais fácil para você adaptar, até porque o cicloergômetro você tem como posicionar aos pés do paciente, que normalmente eles ficam sentados em poltronas reclináveis, pelo tempo de hemodiálise ser mais confortável, certo? Em alguns casos já tem estudos que eles testaram em esteira ergométrica, mas normalmente o cicloergômetro seria uma boa opção, até para você também medir em quanto tempo ele realizou a atividade, qual foi a carga que foi utilizada, qual foi o tempo que foi utilizado. Então é um exercício bem interessante que tem sim os benefícios de atividade aeróbica, esse paciente vai receber. Ativação da circulação, diminuição de células inflamatórias, melhora da circulação tanto periférica quanto central. Então tem uma série de benefícios que o exercício aeróbico vai trazer para esses pacientes. Mas também você pode realizar exercícios resistidos também. Tá? Utilizando, você pode ver aqui no estudo, materiais que normalmente no cotidiano nós já utilizamos em clínicas e em ambulatório, que são os TheraBands, os pezinhos, certo? Alguns estudos aqui já mostraram o estudo de threshold, tá? Tem um primeiro estudo de Pelizaro e colaboradores em que eles utilizaram o threshold juntamente
com um peso livre, então o paciente usava um peso conforme a capacidade dele, e aí ele realizava os exercícios associados ao Trichute. Já tem trabalhos que falam até de Power Breath, utilizando com esses pacientes, como uma ferramenta para fortalecimento muscular inspiratório e treinamento muscular inspiratório esses pacientes. Então, eles utilizam normalmente extensores, os quadríceps, isquiotibiais, membros inferiores em geral, ou seja, membro inferior completo, global. Existe um estudo que fala sobre o uso de manobra de Cabot, com resistência manual também, utilizada com esse grupo de pacientes, certo? Então, faixas elásticas diversas, com diversas resistências, conforme o paciente pode tolerar, certo? Também, em média, a duração foi de 10 a 25 minutos, foi o que os estudos chegaram a essa conclusão. Não existe diretrizes ainda que determinem o tempo, mas é necessário que você monitore hemodinamicamente no início, durante e ao final do procedimento, tá bom? E a pergunta é seguro fazer fisioterapia intradialítica? Não vai acometer, o paciente não vai ter uma síncope, o paciente não vai ter um quadro de descompensação súbita durante a fisioterapia? Bem, isso é um risco que a gente corre, né? Mas para isso que existe a segurança do paciente. Parâmetros em que eu posso ser critérios de cessação e elegibilidade ao paciente para realizar o procedimento. Primeira coisa que é importante é você observar os acessos desse paciente. Normalmente em hemodiálise, o paciente ele pode apresentar e pode utilizar acessos, como eu falei, de catéter, chamado catéter de diálise de duplo lumen. É um catéter que normalmente ele fica bem compridinho, você vê mais ou menos a altura do rosto do paciente. Eles são utilizados em situações em que o paciente vai receber a hemodiálise, mas por um tempo provisório, porque esse catéter ele fica em média 40 dias, certo? Então, quando o paciente, por exemplo, perde uma fístula, perde o outro acesso e precisa dialisar, ou que a função renal dele foi uma perda aguda, e muitas das vezes ele pode ter esse retorno da função renal, se utiliza então o catéter, tá, de diálise. Esse catéter ele normalmente pode ser usado em jugular interna, direita ou esquerda, ou ele pode ser usado em femoral, tá bom? Agora tem que certificar que ele está bem suturado, porque o cirurgião sutura na pele esse catéter para não ter o risco dele, durante a hemodiálise, que a máquina já tem um pulso, um fluxo maior, na qual ele também tanto suga como entrega, não ter o risco de ter um deslocamento e ter um evento adverso, certo? Outra situação de segurança é que o peso dialítico tem que ser abaixo de 2,5 kg, até pela segurança do paciente. Normalmente o paciente que vai realizar a hemodiálise, o peso dialítico ele faz muita diferença na qualidade de vida desse paciente, e ele interfere também, além da qualidade de vida, interfere também na hemodiálise. Quanto maior o peso, tá? Normalmente os nefrologistas orientam que sejam pelo menos 3 kg no máximo. Para a fisioterapia, parâmetro de segurança é 2,5 kg. Que ele não chegue com peso sobreposto a isso. Por quê? Porque ao final da hemodiálise, imagina só, você vai demorar 4 horas para tirar esse peso. E é uma perda muito rápida, e ao final da hemodiálise, normalmente esses pacientes acabam evoluindo para uma hipotensão. E muitas das vezes passam mal, tem episódios de vômito. Essa hipotensão, às vezes, ela é abrupta e demora para o paciente se recuperar, e ele pode ter outros problemas associados a isso, certo? Orientar o paciente a não movimentar o braço que está recebendo, então, está passando pelo processo de hemodiálise, certo? Porque é um risco de lesão de fístula e pode ter vários problemas, entre eles um próprio aneurisma mesmo, por conta dessa lesão da fístula, a qual a agulha vai se movendo por dentro da fístula, é um risco muito grande, além de sangramento. E realizar, então, nas 2 primeiras horas de diálise, como eu falei anteriormente. Outra situação de critérios de elegibilidade é que as medidas de segurança elas não estão muito estabelecidas, não são consensuais ainda, tá? Como é em terapia intensiva, certo? Mas ela pode ser baseada nas diretrizes de mobilização precoce dos pacientes.
Então você pode utilizar as diretrizes que já estão sendo aplicadas em terapia intensiva para o seu paciente que precisa realizar então a fisioterapia intradialítica, ok? Até porque o paciente hemodiálise ele tem os cuidados hemodinâmicos muito semelhantes a um paciente gravemente enfermo. E quais são esses critérios? Bem, de preferência, está errado ali, não é maior, é menor. O peso intradialítico ele tem que ser inferior a 2,5 kg, ok? Para evitar oscilação hemodinâmica e risco de hipotensão pós-dialítica, ok? A ausência de acesso instável, o acesso ele tem que estar estável, não pode estar instável, para não ter risco de perda de acesso, até porque a máquina vai estar conectada numa artéria e é um risco muito grande de sangramento, né? A artéria tem um grande volume de eliminação de sangue, né? Uma artéria ela tem um volume, ela tem uma distensibilidade maior, ela é mais profunda e é um risco de um sangramento e o paciente tem um choque hipovolêmico por conta desse perda de grande volume. De preferência, esse paciente não pode ter grandes oscilações nem da pressão diastólica e muito menos da sistólica. Isso tem que ser monitorado durante o início, meio e o fim. Por que durante o atendimento? Porque quando realiza-se atividade física para esse perfil de paciente, ele já tende a hipotensão por conta do processo de hemodiálise, imagina somado aos exercícios. Então o exercício, e principalmente se ele for resistido, ele tem uma diminuição bem progressiva dessa pressão. A ausência de sinais de desconforto, frequência ela não pode nem ultrapassar nem 60 e nem ser menor que 60 e nem maior que 120, tá? Observar os pacientes que fazem o uso de medicações que às vezes acabam mantendo uma frequência mais baixa, monitorizar principalmente paciente com uso de marca-passo, certo? Mas é ideal que ela não ultrapasse a pressão de 180 e nem seja inferior a 80, tá certo? Então, ela tem que variar numa faixa de 80, a mínima tem que variar numa faixa de 80 a 100 e então tem que observar tudo isso para que o paciente não tenha nenhum quadro de repercussão hemodinâmica abrupto durante a hemodiálise. A ausência de sinais de desconforto respiratório, porque o paciente já pode entrar num edema agudo de pulmão e a fisioterapia intradialítica ela não vai ser mais voltada para mobilizar o paciente, mas sim para melhorar o quadro de edema agudo de pulmão. Dependendo do centro de nefrologia, esse paciente ele é muitas das vezes entubado e encaminhado para um serviço de urgência, certo? Então, muito cuidado, se ele já estiver no quadro de edema agudo de pulmão, ele provavelmente não vai melhorar, até porque ele vai estar num quadro de desconforto respiratório, que ele não vai tolerar os exercícios que vão ser programados para ele. A ausência de estabilidade hemodinâmica, a saturação dele de preferência tem que ser maior que 80, 88, não pode estar com febre, então não pode estar com a temperatura maior que 38. A escala de Glasgow tem que ser maior que 15, porque a maioria desses pacientes em sala para hemodiálise, eles são conscientes orientados, tá? Alguns são acamados, que são transportados até de maca, vêm de cidades circunvizinhas, precisam de um transporte, por exemplo, com a ambulância, mas normalmente o paciente ele vem da sua própria residência e para realizar esse procedimento. A ausência de fraturas instáveis, muito cuidado com as fraturas, alguns pacientes eles tendem a fazer uma fratura patológica, tá? E a maioria desse perfil de pacientes, eles são pacientes diabéticos. Então, eles já não têm uma vascularização aí muito pérvia, certo? E também não é indicado paciente com trombose venosa profunda. A ausência de dor torácica, tá? Isso também tem que ser um preditivo para avaliar esse paciente. Critério de cessação. Eu tenho risco de cessar no meio, eu começar meu atendimento e parar, com certeza, e você tem que saber que há critérios para isso também, em que você não pode dar continuidade ao tratamento quando o paciente não está em condições de ter esse tratamento. O paciente deve ser monitorizado antes, durante e o final do atendimento. Caso o paciente apresente algumas alterações que estejam dentro dos critérios, assim, não estejam de acordo, ele deve ser interrompido, chamar o médico, notificar o médico, notificar a enfermagem, ver o que está acontecendo. Normalmente, o que mais acontece em sala de centro de diálise é a hipotensão severa e o edema agudo de pulmão, quando eles têm algum desconforto, chegam muito pesados, com esse peso dialítico dele é muito alto. O paciente ele é livre sempre para interromper o atendimento em qualquer momento, tá?
Então, a gente pode concluir que as comorbidades encontradas nesse paciente, que são várias, alguns pacientes, eles são obesos, têm alteração lipídica, né? Tem alteração cardiovascular, alteração respiratória, tem repercussão metabólica, cardiovascular, musculoesquelética e afetam diretamente ou indiretamente seu condicionamento físico. E o que piora a qualidade de vida e então alteram esses índices de mortalidade, certo? Eu espero que a gente tenha, essa obrigatoriedade logo. Aqui no site da Cidadania, tá aqui meu nome que eu votei, né, a favor, a obrigatoriedade, que a presença do fisioterapeuta se torne obrigatória nos centros de nefrologia. Você já imaginou próximo da sua cidade? Isso vai ser muito bom, né? Então, a proposta de lei dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento fisioterapêutico em centro de hemodiálise, porque já se sabe que a fisioterapia intradialítica, ela melhora a qualidade de vida desses pacientes. E como? No dia a dia, na prática do dia a dia, a maioria desses pacientes, eles relatam que eles melhoram na qualidade de sono, melhoram até no relacionamento interpessoal, dentro com seus cuidadores, com seus familiares. Então, a gente só tem um monte de vantagem aí com a presença do fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta inserido nesse centro, ele vai ser mais um profissional que vai agregar mais conhecimento, trazer mais funcionalidade a esse paciente e uma melhor qualidade de vida. Então, devido à doença renal crônica, a perdas funcionais, levando à incapacidade. Nós temos aqui ainda 12 mil votos para que essa ideia legislativa, que é que acontece pelo Senado Federal, quando você tem alguma proposta para poder ser avaliada, tem que chegar aqui a 20 mil votos. E eu conto com você, para você juntar família, pai, mãe, irmão, irmã, amigos, colegas da faculdade, né? E vocês podem juntar e podem votar a favor dessa obrigatoriedade. Eu acredito que a presença do fisioterapeuta nos centros de hemodiálise vai fazer muita diferença, gente. Imagina quantos centros vão ter a presença do fisioterapeuta ali, desenvolver, quem sabe, pesquisas. Normalmente as universidades entram primeiro, né? Então, os projetos de extensão, mas precisa dessa obrigatoriedade acontecer para que o fisioterapeuta inserido nesse centro, ele possa trazer mais qualidade de vida para o paciente, certo? Então, conto com você, para você então colocar o seu voto aí no site e poder então divulgar para os seus familiares, para a sua cidade, que você possa então agregar essa informação para várias pessoas. Você pode votar, fazer um print e divulgar aí nos seus grupos, certo? E quero agradecer a oportunidade. Segue aqui então o meu contato. Eu espero que essa aula tenha sido bastante interativa com você, no sentido de trazer mais conhecimento, certo? Mais informação sobre a fisioterapia intradialítica, e fica aqui meu contato. Estou disponível para quem sabe você tirar dúvida ou conversar a respeito. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua participação no congresso e até mais. Obrigada.